Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilmar e nesta aula irei dar continuidade a explicações do gênero textual notícia, né, que é um texto que relata fatos reais, né, verdadeiros e importantes. Bom, na última aula postada, eu fiz a apresentação das partes que compõem esse gênero textual e nesta agora irei dar continuidade, né, irei apresentar um texto identificando todas as partes e também apresentarei um gabarito de uma atividade proposta pela sequência didática do programa Educar Soluções, tá? Então, esta aula é uma preparação, né, uma revisão, uma preparação para os alunos que irão fazer as provas externas, SAEB ou SAEP, tá? Então, fique muito atento. Qualquer dúvida, se persistir, você pode deixar digitado aí abaixo do vídeo, que assim que puder eu estarei respondendo, tá certo? Bom, então observe aqui. Jogador do Palmeiras é vítima de racismo em competição da Conmebol. Então observe que isso aqui é a primeira parte da notícia. Então isso aqui nós chamamos, nessa parte, ela é chamada de título. Então o título é o resumo da notícia, é o resumo do texto. Logo depois do título, então observe que já tem aqui uma outra frase, né? É diferente, observe que o título está bem destacado, né? Está em negrito. Já aqui abaixo, a fonte já é diferente. Depois do jogo, Luigi se recusou a falar sobre a partida. Então não sei se você percebeu, mas aqui houve um complemento do título, certo? Então houve um complemento depois do jogo, Luigi se recusou a falar sobre a partida. Então esse complemento, nessa informação que completa o título, nós chamamos de linha fina, que também pode ser chamada de olho. Bom, então título, linha fina, logo após vem o primeiro parágrafo. Olha aqui o afastamento, né? Para quem ainda tem dúvida, parágrafo é isso aqui, tá? Esse distanciamento aqui. Então, observe que começa com letra maiúscula, aqui outro parágrafo, aqui um outro. Observe que os parágrafos desencontram das linhas seguintes, olha. Então, há um desencontro, tá? Então, fique muito atento a isso. Então, primeiro parágrafo. Aí começa aqui o atacante Luigi e termina em sub-20. Tudo isso aqui nós chamamos de lead, tá? Então, no lead é onde aparece. O lead é que traz as informações de local, onde aconteceu, o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, né? A data, quando aconteceu. Então, é isso. Então, o lead traz essas informações, tá? Então, o que, com quem, onde. Bom, os outros parágrafos são chamados o corpo do texto, certo? Então, a partir depois do lead, aí vem as outras partes, os outros parágrafos, que trazem outros detalhes, certo? Bom, não em todos os textos, mas em alguns ainda aparece também o subtítulo. Então, aqui ó, tem um subtítulo, nota, depois vem solidariedade e também tem Conmebol, tá? Então, aqui nesta notícia, tem 3 subtítulos. Então, observe que os subtítulos, né, então eles vêm destacados também, né, aqui no meio dos parágrafos, certo? Então, fique atento a isso, tá? Então, lembrando que não são obrigatórios, né? Nem todo texto tem subtítulo, assim como nem todo texto tem também a linha fina, certo? Então, tem muitos textos que não tem a linha fina, ok? Bom, então vamos aqui ao gabarito, né? A atividade proposta, né? E por que eu trago logo o gabarito? Porque essas atividades já foram trabalhadas em sala de aula, né? Então, aqui é só um reforço, né? Principalmente para o aluno que perdeu a aula, perdeu a explicação, tá? Então, para quem quiser também rever, né? Porque quanto mais se rever a aula, melhor ainda, né? Aprende mais. Ok, então vamos lá. Primeira questão aqui. O título
Jogador do Palmeiras é vítima de racismo em competição da Conmebol. Então, observe que o título está destacado aqui entre aspas, tá certo? Então, porque está se referindo ao título. Então, ele colocou aqui o título, pegou lá do texto e colocou. Então, esse título, ele utiliza o verbo é, né, o verbo ser, no tempo presente. Na aula passada, né, no vídeo que foi postado, o último, também foi falado sobre isso aqui. O tempo verbal presente é uma característica do gênero textual notícia. Não esqueça disso, certo? Bom, e qual é o efeito de sentido principal desse recurso em um título de notícia? Ou seja, qual é o efeito, né, que o verbo no tempo presente, né, qual é o efeito dele, quando se coloca lá no título? Então vamos direto aqui à resposta, tá? Cria, né, esse verbo do tempo presente, cria um senso de atualidade. Então, se é tempo presente, então faça a ligação. Tempo presente, atualidade. Então, fazendo isso, não tem como você errar, né? Então, cria um senso de atualidade e proximidade do fato com o leitor. Né? Então, dá ideia de que o fato é atual, tá certo? É do momento. Bom, a segunda questão. A frase, depois do jogo, Luigi se recusou a falar sobre a partida. Logo abaixo do título, né? Ou seja, esta frase, né, ela aparece logo abaixo do título. Então, é um exemplo de qual elemento composicional da notícia? Né? De qual é o elemento? É um exemplo de linha fina, tá? Ou olho. Nós já vimos que primeiro vem o título, então logo depois é a linha fina, tá? Bom, a terceira questão. No primeiro parágrafo, o atacante Luigi, da Sociedade Esportiva Palmeiras, foi alvo de ofensas racistas. Aí observe que tem a reticência, né? Porque não foi colocado o parágrafo todo, né? Se fosse colocar todo o parágrafo aqui, ia levar mais espaço, né? Tomar mais espaço. Então, eu não lembro o parágrafo todo, eu preciso para poder responder, pois volte lá no texto, aí reveja o primeiro parágrafo, certo? Que é o lead, e estão presentes na lead, né, as informações de o que, né, o que aconteceu, quem, com quem aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Tá? Então, isso é encontrado no lead. Bom, a questão 4. A notícia é narrada utilizando a terceira pessoa. Exemplo, o atacante Luigi foi alvo. O Palmeiras manifestou apoio. A terceira pessoa, sim, está falando dele, né? Do Luigi. Você poderia substituir aqui o atacante Luigi. Poderia substituir pelo pronome ele. Ele foi alvo. Aqui, o Palmeiras também poderia ser substituído pelo pronome ele. Ele manifestou, certo? Então, terceira pessoa. Bom, esse recurso é fundamental para garantir a notícia. A característica de quê? Ou seja, recurso de terceira pessoa, imparcialidade e objetividade na apresentação dos fatos. Ou seja, quem escreveu, quem relatou, apenas conta o que aconteceu, conta o fato, relata o fato, não se dá opinião, ok? Então, na notícia, não se dá opinião. Bom, vamos ver a quinta questão. Qual é o fato central da notícia? Jogador do Palmeiras é vítima de racismo em competição da Conmebol. Então, qual foi o fato? O que aconteceu? O fato foi o ataque racista sofrido pelo jogador Luigi durante uma partida da Taça Conmebol Libertadores Sub-20. Né? Então, esse foi o fato central, né? Esse acontecimento, o ataque racista. Vamos ver a sexta questão. Uma das principais circunstâncias do como o racismo ocorreu. Então, de acordo com o texto, né? Como ocorreu? Com gestos imitando macaco e cuspes de torcedores, né? Então, foi isso que aconteceu, né? E a sétima questão. Uma das decorrências diretas do ato de racismo para o jogador Luigi, mencionada na notícia, foi
ele ter se recusado a falar sobre a partida, chorando e reclamando do ocorrido. Então, essa é a decorrência. As notas de apoio do Palmeiras, de outros jogadores e de times rivais, além da nota da Conmebol, são exemplo de desdobramentos e decorrências da denúncia do racismo. Então, vamos dizer aqui, tem mais uma questão aqui. No parágrafo solidariedade, a palavra também, no início da frase, também pelas redes, jogadores do time profissional, então estabelece um efeito de sentido de adição, né? Então, por quê? Porque está somando as manifestações de apoio, né, que já foram citadas antes, né? Foram citadas pelo Palmeiras. Então, quando eu falo também pelas redes, então apoio do Palmeiras, né? Do Palmeiras e também apoio das redes, né? Apoio das redes e também dos jogadores do time profissional. Ok. E aí vem a 10ª questão, 10ª e última, tá? Então, quero aproveitar e pedir para você dar um like, né? Se a aula estiver lhe ajudando. Também inscreva-se no canal, porque tem outras aulas também, né? Desse formato aqui, onde eu explico gabaritos da sequência didática, da qual já falei, né, que é do programa Educação Soluções, e também tem aulas de análise sintática, certo? Então já tem aulas sobre a conjunção, preposição, transitividade, e também mais recente estou trabalhando série literatura. Já tem um vídeo que faz indicação de um livro literário, né, voltado principalmente para a literatura piauiense, ok? Então, a 10ª questão. O trecho é inadmissível que, mais uma vez, o clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo. Então, no bloco da nota. Utiliza a expressão mais uma vez, né? Mais uma vez. O efeito de sentido gerado por essa expressão, mais uma vez, é de repetição. Isso aconteceu mais uma vez, né? Isso é o que? Repetição. Recorrência de atos de racismo, ressaltando que não é um caso isolado, certo? Então é isso. Então, mais uma vez, repetição. Pronto, grave isso aí também, tá certo? Bom, então eu quero agradecer pela sua participação, por ter ficado até o final da aula. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, quem não mostrei aqui no início do vídeo, mostrar aqui no final. A capa da apostila é essa aqui, tá? A capa da sequência didática. Aqui o programa, o nome do programa, a slogan, né? Educações educacionais. Aquela versão do professor, foco SAEB, tá certo? Bom, muito obrigado por ter ficado até o final. Espero você na próxima aula e um abraço.